Evangelho segundo Lucas. Capítulo 22. A conspiração para matar Yauxa. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Yauxa, todavia tinham grande receio do povo. O pacto da traição. Então o maligno entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Yauxa. A proposta muito satisfez, e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Yauxa, para então entregá-lo sem tumulto. Yauxa e os discípulos na Páscoa. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Yauxa enviou Pedro e João, recomendando: Ide, e preparar-nos a Páscoa para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água, segui-o até a casa em que ele entrar e comunicareis ao proprietário da casa. O mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Yauxa lhes havia predito e prepararam a Páscoa. A última Páscoa de Yauxa. Quando chegou o momento, Yauxa e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então, ele lhes revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino do Criador. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai do cálice, e partilhai entre vós, pois vos declaro, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino do Criador. A ceia do Machia. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis contudo que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Seja o maior como quem serve. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Yauxa lhes ponderou: Os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. Porquanto quem é o maior? O que está reclinado à mesa, ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Yauxa prediz a traição de Pedro. Simão, eis que o maligno já recebeu autorização para vos peneirar como o trigo. Eu, entretanto, roguei por você, para que a tua fé não se esgote, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Mestre, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Yauxa: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Lutar pela vida e pelo reino. Em seguida, Yauxa os inquiriu: Quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram:
De nada. Então Yalcha os adverte. Agora porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram. Mestre, eis aqui 2 espadas. Mas Yalcha lhes exortou. É o bastante. Yalcha sai para orar no monte. E retirando-se, seguiu como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Yalcha lhes instruiu. Orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Yalcha é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Yalcha para saudá-lo com um beijo. Yalcha, no entanto, lhe arguiu. Judas, por meio de um ósculo está extraindo o filho do homem? Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Yalcha lhe propuseram. Mestre, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Yalcha interveio e ordenou. Deixai-os. Basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então voltando-se Yalcha para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes. Viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Pedro nega Yalcha. Então prenderam a Yalcha, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou. Tu também és um deles. Mas Pedro contradisse. Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou. Homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que uma chia encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que uma chia lhe havia predito. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Yalcha é humilhado e torturado. Os homens que haviam detido a Yalcha começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam. Profetiza-nos. Quem é que te esbofeteou? E lhe dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Yalcha diante dos líderes judeus. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Yalcha foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Então, se tu és o Machia, declara-o a nós. Então Yalcha lhes respondeu. Se eu disser,
não acreditareis em mim. Assim como se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder soberano do Criador. Ao que todos lhe inquiriram. Ora, então tu és o filho do Criador? Então Yahshua lhes afirmou. Vós dizeis que eu sou. Diante disso, exclamaram todos. Porque precisamos de mais testemunhas, posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Amados do Criador, a palavra Páscoa tem dois significados. Primeiro, refere-se à refeição que começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês judaico, Levítico 23, versos 4 ao 5. Segundo, a semana seguinte, conhecida como Festa dos Pães Asmos, onde a lei proíbe o uso de fermento, Êxodo 12, versos 15 ao 20, e também Êxodo 13, versos 3 ao 7. No Novo Testamento, essa celebração era reconhecida com ambos os nomes. Após a derrota do maligno, que tentou Yahshua de várias formas, Lucas 4, verso 1, ele voltou à ofensiva, influenciando Judas por sua avareza e falta de fé. Lucas 22, verso 31. Os guardas encarregados da prisão de Yahshua eram judeus, servindo ao Sinédrio. O plano para assassinar Yahshua estava em andamento, com receio de uma revolta popular durante a Páscoa. O cordeiro pascal deveria ser sacrificado no dia 14 de Nissan, entre 14 horas e 30 e 17 horas e 30, conforme a tradição. Preparar a Páscoa incluía sacrificar e assar o cordeiro, e Yahshua precisava tomar cuidado para não ser capturado antes da ceia. Judas não devia saber o local da celebração, que estudiosos acreditam pertencer aos pais de Marcos. Atos 12, verso 12. As profecias do Criador sempre se cumprem, Lucas 19, verso 32. No Evangelho de João 13, versos 26 ao 30, Judas se retira antes de Yahshua partilhar o pão e o cálice da ceia. Yahshua ansiava por esta celebração como sua última oportunidade antes do sacrifício. 1 Coríntios 5, verso 7. A ceia é a Páscoa messiânica e antecipa as futuras bodas messiânicas. Apocalipse 19, verso 9. Durante a Páscoa, 3 cálices de vinho foram tomados, e Yahshua explicou novos significados, instituindo a ceia como um memorial. Os messiânicos devem observar essa cerimônia, celebrando sua libertação do pecado e da morte eterna por meio do sacrifício de Yahshua. 1 Coríntios 1, verso 9, 1 Coríntios 5, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 22, Colossenses 1, verso 13. O Criador controla o universo e suas profecias são infalíveis. Yahshua desejava que as pessoas o compreendessem melhor, mas sabia que poucos seguirão seu sacrifício. Lucas 22, verso 37, e Lucas 24, verso 25. Os discípulos, em meio à contenda sobre quem seria o mais importante, não entendiam plenamente a obra de Yahshua. Ele os convocou a serem servos humildes, ao contrário dos governantes que se autoproclamavam benfeitores. Muitas vezes, o Criador permite que o maligno peneire as pessoas para remover a arrogância. Lucas 22, verso 31. A grandeza de um verdadeiro discípulo está em sua dedicação aos outros, Lucas 9, verso 46, e servir significa apacentar os famintos espirituais, João 21, versos 15 ao 17. Os discípulos enfrentarão tribulações, incluindo tentações, Lucas 4, verso 13, adversidades, Lucas 9, verso 58, e rejeições. João 1, verso 11. A expressão tribulações no original grego refere-se a provas, Tiago 1, versos 2 e 12, que todos os discípulos compartilharão até a volta gloriosa de Yahshua, Colossenses 1, verso 24. O contexto da passagem revela que Yahshua se refere à futura forma do reino. Lucas 4, verso 43, e Mateus 3, verso 2. Assim como os discípulos compartilharam das provações do Machia, também compartilharão do seu reinado, segundo Timóteo 2, verso 12, governando sobre as 12 tribos de Israel, Juízes 2, verso 16, e Mateus 19, verso 28.
Yahushua se refere ao cantar do galo para sinalizar que sua profecia em relação à atitude covarde de Pedro, que até então tinha uma autoestima por demais elevada, aconteceria antes que aquela noite terminasse. A menção da espada é uma figura de linguagem usada para alertá-los quanto aos tempos perigosos que já estavam chegando. Assim como Paulo ao apelar a César, Atos 25, verso 11, como portador de espada, Romanos 13, verso 4. A bula papal, Unum Sanctum, assinada em 1302, interpretou essa passagem como um apoio à autoridade da Igreja, mas Yahushua não recomenda a compra de espadas. Lucas 22, verso 36, e Mateus 5, versos 9, 22 e 38. Ele mostra que a verdadeira arma dos messiânicos é o poder espiritual, Lucas 6, verso 10, e a oração, Lucas 22, verso 40. Quando os discípulos mostram as espadas que possuem, Yahushua indica que elas podem ser necessárias, mas não decisivas. Lucas 22, verso 51. Vale a pena lembrá-los que a espada também é identificada nas Escrituras como a palavra do Criador. Efésios 6, verso 17. O local em que Yahushua ora, descrito como Getsemane, Mateus 26, verso 36, ou Olival, João 18, verso 1, é um grande jardim no Monte das Oliveiras. O objetivo do maligno é atacar os messiânicos como fez com Judas, usando promessas e testes que visam explorar fraquezas humanas. A oração e uma fé inabalável no Criador são essenciais. Romanos 8, versos 35 ao 37. Yahushua adota a postura de orar de joelhos, simbolizando submissão e insistência. Lucas 18, verso 11. Ele experimenta uma crise de hematidrose, evidenciando sua profunda angústia. Durante um confronto, Pedro corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e Yahushua restabelece, evitando acusações de ser um chefe revolucionário. Submetido a inquéritos preliminares na casa de Anás, João 18, versos 19 ao 23, e de Caifás, Lucas 22, verso 54, e João 11, verso 49, Yahushua é finalmente levado ao Sinédrio, que não poderia aplicar pena de morte sem autorização romana, João 18, verso 31. O Sinédrio acusa Yahushua de se autoproclamar o Machia, uma acusação que, se aceita, o implicaria em rebelião contra Roma. Lucas 23, verso 2. Eles não buscam a verdade, mas uma confissão que satisfaça os líderes político-religiosos. Yahushua, no entanto, revela-se por meio das profecias messiânicas, Lucas 24, verso 44, e Marcos 16, versos 62 ao 64. Amados do Criador, à medida que concluímos nossa reflexão sobre Lucas 22, somos lembrados da profundidade dos acontecimentos que antecedem a crucificação de Yahushua. Este capítulo nos confronta com a traição de Judas e a intensidade da agonia no Getsemane. É uma advertência poderosa sobre as escolhas que fazemos e a responsabilidade que temos em nossa relação com o divino. No entanto, mesmo em meio à dor e à traição, a mensagem central que brilha neste relato é a do amor incondicional do Machia. Ele não apenas enfrentou a dor por nós, mas também nos oferece perdão e reconciliação. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ele nos mostrou que o amor sempre prevalece sobre a ofensa e o arrependimento é sempre uma possibilidade. Então, ao olharmos para o exemplo do Machia neste capítulo, que possamos ser desafiados a examinar nossos próprios corações e a buscar um relacionamento mais profundo com ele. Que a advertência de Judas e a esperança do perdão nos inspirem a viver em amor e fé, buscando sempre refletir a luz do Machia neste mundo. Que assim seja.